Agora na segunda parte a gente vai ver a transformação de fração decimal em número decimal, que é coisa que a gente já viu no ano passado. Mas, claro que a professora, se for falar, né? Porque lembra, então vamos rever novamente, porque isso aqui vai ter no exercício. Então, o que é uma fração decimal? Fração decimal é quando eu tenho 10, 100, 1000, 10.000 embaixo como numerador, tá? Embaixo da fração. Então, por exemplo, se eu tenho 2 sobre 10, eu quero transformar isso aqui, ó, a fração decimal eu quero transformar em número decimal. Professora, vai precisar dividir? Não, porque toda fração decimal vai dar um número decimal exato, tá? Então, quantos zeros tem aqui? Um apenas. Quantas casas tem que ter após a vírgula? Uma apenas, porque só tem um zero. Então, qual é essa casa? O 2. Que daí põe o zero aqui. Pronto, uma casa após a vírgula. Se eu tiver 23 sobre 10, como é que eu vou fazer? Quantas casas tem que ter após a vírgula? Uma. Então, vai ficar 2,3, porque tem um zero apenas aqui. Se eu tiver 243 sobre 10, quantas casas após a vírgula eu vou ter que ter? Uma. Então, 24, sempre contando de trás para frente. 243, a vírgula vai aqui, tá? Então, quando é 10, é sempre uma casa após a vírgula. Quando é 100, é duas casas após a vírgula, porque eu tenho dois zeros. Por exemplo, 3 sobre 100, certo? Vai dar, ó, eu tenho 2 zeros, então quantas casas? O 3 e o resto eu completo com 0. 0,0, ó. Duas casas após a vírgula. 42 sobre 100. Quantas casas? Duas casas. Então, eu vou precisar completar apenas com um zero. 272 sobre 100. Quantas casas após a vírgula? Duas. Então, vai 272 e conto. 1, 2 e a vírgula aqui. Certo? E quando é sobre 1000? Quando é sobre 1000, são 3 casas após a vírgula. Porque daí eu tenho 3 zeros no 1000, ó. 2 sobre 1000. Quantas casas após a vírgula? 1, 2, 3. Então, o 2 conta 1, agora completo com 0. 2, 3, o 0 vem aqui, ó. 3 casas, 3 casas. 27 sobre 1000. Quantas casas após a vírgula? 3. Ó, então, eu vou pôr 27, tem duas casas. Coloco um zero e a vírgula aqui. 274 sobre 1000. Quantas casas após a vírgula? 3. Então, vou pôr 274, já tem 3, ó. 1, 2, 3. Vou completar com 0 aqui, certo? E 2.748 sobre 1000. Quantas casas após a vírgula? 3. Vou precisar completar com 0? Não, porque eu tenho, ó, 2.748. Só conta 1, 2, 3, 3. Por que 3, professora? Porque tem 3 zeros, entenderam? Sempre conta a quantidade de zeros. E daí vocês colocam a vírgula pela quantidade de zeros que tem. Se não tem um número suficiente, completa sempre com 0, que nem foi o caso do 2 aqui, que eu completei com 0, 27 que eu completei com 0, e o 274 eu completei com 0 para pôr a vírgula. Aqui eu já não precisei completar, ó, porque já tinha número suficiente para eu pôr a vírgula, ok? Daí nós temos as decimais e, claro, as dízimas periódicas. Lá no exercício vai perguntar se é uma dízima periódica ou não. Para saber se é uma dízima periódica ou não, é claro que vocês vão ter que fazer a conta. Então, por exemplo, 2 sobre 8, certo? Vocês vão pegar 2 e dividir por 8. 20, 0, vírgula. Quantos 8 cabe dentro de 20? 2, que dá 16. Baixou aqui, dá 4. Coloca mais um 0, não põe vírgula aqui. Daí que vai dar 5, que dá 40, que deu 0, 0. Isso aqui é uma dízima periódica? Não, não é uma dízima periódica. E qual que é o resultado? Vamos colocar o resultado aqui, né? Igual a 0,25. Mas no exercício de vocês, lá, vai ter bastante dízimas periódicas para vocês fazer. Na número 1 é número decimal. Aquele de transformar, ver quantas ó, 12 sobre 100, por exemplo.
A número 1 é 12 sobre 100, que daí você vai contar a quantidade de casas, é 2, completa com 0 aqui. A número 2 é para vocês transformarem as frações em números decimais, e vocês vão ver se é dízima periódica ou não, tá? Então, a número 1 vai ser com fração decimal, isso aqui. A número 2, vocês vão dividir e ver se é fração, dízima periódica ou não, tá? Dízima periódica. A número 3, daí vocês vão dizer, na número 1, na número 2, o que é a fração dízima periódica e decimal exato. E na dízima periódica, gente, nós temos, que é lá número 4, na dízima periódica nós temos o período, certo? Por exemplo, tem uma dízima periódica aqui, 2,33333. Se eu perguntar para vocês, qual é o período dessa dízima? Qual é o período da dízima? Qual é o período dessa dízima aqui? É apenas o 3, tá? Então, o período é o 3, que é o que aparece aqui. Se eu tiver 1,85, 85, 85 até o infinito, qual que é o período dela? 85, certo? Se eu tiver, por exemplo, há dízimas periódicas, gente, que pode aparecer dessa maneira assim, ó. 7,8, daí 93 até o infinito. Daí eu quero saber o período dessa dízima periódica aqui. Vai ser apenas o que se repete. Esse 8 não vai aparecer. Isso aqui é uma dízima periódica, tá? Só o 8 veio demitido aqui. Mas tem números que tem resultados que dá isso aqui. Então, qual seria o período aqui? 93, tá? Pode aparecer assim, ó, 0,0444. Qual seria o período aqui? 0,4? Não, seria o 4, porque é o 4 que está se repetindo, certo? Se eu tiver um número que não tá no período, vocês só vão colocar aqueles que estão se repetindo. E esse é o número 4, ok? Então, a professora vai te passar o gabarito do exercício da semana passada para vocês também. E é só isso, tá? Beijo, até a semana que vem, pessoal.